Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo nós vamos fazer uma análise desse Mercury Cougar 1968 feito pela Sunstar na escala 1:18. Então, se você curte os Pony Cars, fique comigo até o fim desse vídeo, não perca nenhum detalhe dele, nós vamos analisar esse modelo desse carro. Aproveite também para se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, deixe seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo e também clique no sino para as novidades. É isso aí então, vamos tirar esse carro da caixa e ver os seus detalhes mais de perto agora. Mercury Cougar de 1968. Nós fizemos uma análise de um Mercury Cougar 1967 anteriormente, aqui no canal, e dá para perceber, olhando para aquele carro e olhando para esse carro, que as diferenças são realmente muito pequenas. Só os mais observadores, por exemplo, vão perceber que a maior diferença que existe do 67 para o 68 são as luzes laterais, aqueles olhos de gato que no 67 não estão presentes, mas no 68 estão. Foram obrigatórios em 1968 pela lei federal. Em 67 não era obrigatório. Houve algumas pequenas mudanças na grade também. A grade passou a contar com 2 frisos horizontais em 1968. O Cougar poderia ser um modelo do mais básico, passando pelo GTE e pelo XR7. Havia várias opções de motorização disponíveis para o Cougar. O 289, passando pelo 390 V8, poderiam ter carburação de corpo duplo ou quádruplo. E em 68 foi introduzido o 302 V8, que é o small block que a gente conhece daqui, chamado de motor canadense, que equipa os Maverick GT e os Galaxies a partir de 1976 até o final da produção, que foi em 1983. Equipava também esse carro, poderia ser com carburador duplo ou quádruplo. Esse era o motor básico da série XR7. O Cougar também poderia ser equipado com 428 ou 427, que eram big blocks da Ford, que chegavam a desenvolver até 390 HP, e com carburação também de corpo quádruplo, aquele quadrijet de que a gente também, entusiasta por automóveis antigos, já ouviu falar. O Cougar foi criado como uma opção que existia no mercado dos Pony Cars, em que havia uma grande procura por Mustangs e Camaros, que eram esses Pony Cars, carros com porte um pouco mais compacto, começando com uma motorização de 6 cilindros e indo para motores mais potentes. O Cougar, ao contrário do que acontecia com o Mustang, apesar de ter sido feito com base nele, com base na mesma plataforma, ter o teto praticamente parecido, o interior bastante semelhante, pelo menos no desenho do painel, era um carro de uma divisão mais cara, portanto tinha mais luxo, tinha uma carroceria com desenho diferenciado, embora a silhueta lembre um pouco a carroceria do Mustang, o porte também seja mais ou menos o mesmo, tinha também um entre-eixos um pouco maior, oferecendo um pouco mais de conforto. Aliás, o Cougar era um carro mais diferenciado para um público com um pouco mais de poder aquisitivo do que o público que comprava o Mustang, já que o Mustang era tido como um carro barato, um carro de entrada. O Cougar acabava tendo uma vantagem com relação aos seus concorrentes, principalmente no caso da dobradinha Pontiac Firebird e Camaro, porque o Pontiac Firebird tinha um certo estigma de ser um Camaro com cara de Pontiac. Mas o Cougar não era um Mustang com cara de Mercury, mas sim um carro diferente, que se destacava do Mustang não apenas por ter mais cromados. Ou seja, ele não era apenas um Mustang com mais cromados e com mais adornos, mas um carro de desenho exclusivo. O Cougar se caracterizava por ter esses faróis escamoteáveis, isso ficou até 1970. Em 71 o estilo desse carro muda completamente. Para 69 ele tem uma grade nova, uma frente nova, lanternas também novas na traseira, a carroceria fica um pouco mais bojuda e em 1970, com a carroceria muito parecida com a de 69, ele muda de novo a frente, incorporando uma gradinha vertical naquele nariz que tem no capô, que acompanhou o Cougar até o começo dos anos 70. É um carro realmente elegante, é um carro emblemático, altamente colecionável hoje em dia, como carro e como miniatura. Esse era o Mercury Cougar XR7G, e o G era em homenagem ao Dan Gurney, que era um corredor que existia na época. Inclusive eu analisei uma versão e um Mercury Cougar também feito em homenagem a ele, só que um modelo 164, que tinha umas calotas um pouco diferentes dos modelos das séries. E este modelo, por ser o XR7, que era o topo de linha, tinha algumas características a mais de desempenho,
E por ser o XR7G Dan Gurney, contava, por exemplo, com esse teto solar, as travas de capô, era sem os frisos horizontais na grade dianteira, apenas com a grade com os frisos verticais, e neste caso com motor 6.5 V8, que é o 390, com carburação quádrupla. Este carro tem esse logotipo também, esse brasão colocado no lado do passageiro da grade e nas colunas C, logo ali no vinil. Apesar de estarem um pouquinho mais altos do que deveriam estar no carro original, eles estão corretos com relação ao grafismo que tem desse medalhão, em que tem o XR7G, que é um G parecido com um C. Esse modelo de Cougar não só é um carro bastante interessante, como o modelo do carro é um carro raro. A miniatura em si não é uma miniatura rara, mas ela é uma miniatura de um carro mais raro também. É um carro já de desempenho bom, com alguns mimos a mais. Essa miniatura feita pela Sunstar na linha American Collectibles, na escala 1:18, é uma miniatura muito bonita, com uma cor muito bacana, muito bem feita, tem uma pintura maravilhosa, de uma excelente qualidade, um teto solar que fica permanentemente aberto, e ele tem portas de capô que abrem, infelizmente, o porta-malas desse carro é fixo, a exemplo do que acontece em outros modelos das linhas básicas para intermediárias. O acabamento do carro é bom. Então vamos dar uma olhada nos detalhes dessa miniatura. A frente do Cougar, de um desenho bastante agressivo e ao mesmo tempo bastante chique, para um carro que queria juntar desempenho com requintes, e a Mercury realmente sabia fazer muito bem. Esse modelo se diferenciava do Mustang não apenas por uma questão de ter mais acabamentos caprichados, de ter mais cromados ou outros detalhes, mas sim por ter uma carroceria bem diferente, apesar de compartilhar conjuntos mecânicos e uma série de outros componentes com o seu irmão mais pobre, vamos dizer dessa forma. Essa grade dividida no meio, com esses elementos verticais cromados, e a parte que seria a abertura escurecida com tinta preta, que reproduz muito bem a grade original. Era uma característica de alguns carros que existiam nos anos 60, por exemplo, o Dodge Charger em 1969 passou a ter uma grade dividida ao meio também. Os Pontiacs tinham essa grade dividida ao meio. Plymouth Fury em 1972 também tinha uma grade muito parecida com essa do Cougar. Os faróis ficariam escondidos atrás dessas coberturas. Aqui do lado direito tem esse brasão, aqui no meio esse outro logotipo numa peça da cor do carro. E essas duas partes aqui abriam para os faróis acenderem, nesse caso são fixos. Se fosse uma miniatura feita, por exemplo, por uma Erto Authentics, provavelmente teria essa parte móvel. O para-choque tem um bom acabamento, um refinamento muito bom, cromado de boa qualidade, um cromado que parece metal mesmo, assim como os frisos que emolduram aqui as grades. As duas luzes auxiliares aqui embaixo também, com essa peça de acrílico, ficaram com um acabamento muito bom, muito refinado, bastante caprichado, assim como as garras do para-choque que também ficaram bem finas e bem delicadas. As duas luzes de seta aqui embaixo também ficaram muito boas, e os pinos de trava do capô, que são apenas uma imitação, não tem o grampo como acontece nos Highway 61, mas são imitações muito bem feitas. No caso do capô existem aquelas duas tomadas de ar que são abertas. O XR7 teria uma scoop aqui um pouco diferente, com uma abertura única aqui na frente. Os limpadores são peças à parte, são muito bem feitos, bem reproduzidos. A moldura do para-brisa é estampada no metal e pintada, e o para-brisa tem uma transparência muito boa. Ele tem um teto solar permanentemente aberto e o retrovisor aqui com uma proporção muito boa, assim como a antena, que também é uma peça bem delicada, que é feita como recolhida. A frente desse carro realmente é muito bonito. O cofre do motor desse carro muito bem feito. O reservatório, as mangueiras, o radiador, painel dianteiro, o servo-freio. A churrasqueira aqui também está muito bem reproduzida. As dobradiças não são aquelas pantográficas que existiriam no carro real, mas também estão muito bem feitas. E o logotipo aqui feito com um decalque de muito boa qualidade, do estilo Photo Etched. Esse logo no centro da grade também muito bem feito, assim como esse interior do carro, com uma qualidade muito boa de detalhes. O encosto desse banco é fixo, não bascula. E o teto solar é fixo aberto. Poderia ser móvel se fosse uma marca um pouco mais cara, como é uma marca intermediária, dá para perdoar sem grandes problemas. O painel lembra muito o painel do Mustang, apesar de não ter aquele degrau, aquela saliência que existe aqui no meio no painel do Mustang. O painel do Mustang parece ser formado por dois módulos simétricos, divididos no meio por essa saliência. O Cougar já não tem. Esse volante tem um desenho muito parecido com o volante de alguns Mustang Shelby, inclusive. Os dois pedais de acelerador e freio, que são um câmbio automático. O Cougar poderia vir com um câmbio de 3 ou 4 velocidades manual,
ou até mesmo com um câmbio automático chamado de Mercle-Matic, que seria Mercury-mático. É um câmbio que você consegue mudar as marchas na alavanca também, apesar de ele ser um automático. Parecido com aqueles Tiptronic ou coisa do tipo, que eram aqueles câmbios automáticos com a opção de você mudar a marcha se você quiser. Aqui esse brasão, que fica na coluna C, está um pouco para cima do que ele deveria estar, né? Ele deveria estar um pouquinho mais para baixo aqui no vinil, mas também não é um detalhe que vai desmerecer o carro. A dobradiça da porta é aquela dobradiça mais simples. Se fosse um modelo um pouco mais caro, provavelmente teria a dobradiça embutida. Nesse ponto, por exemplo, a Yatmin fez um trabalho melhor com essas dobradiças. A própria Maisto também fez isso, mas também não está ruim. A porta tem um fechamento bom, bem ajustado, então isso não chega a ser um grande problema. O interior do carro tem uma imitação do carpete aqui feito no plástico e a imitação da forração dos bancos também foi muito bem feita, assim como a do painel das portas. E as costuras do vinil aqui foram muito bem feitas. Do lado do passageiro, o detalhe do painel, assim como do volante, e tem a imitação de madeira, a alavanca automática no console central, com o interior todo combinando com o exterior e o carpete feito na textura do plástico. O interior muito agradável. Traseira do carro, algumas semelhanças com o Mustang, basicamente nas saídas duplas de escape e nas luzes de ré. A tampa do porta-malas também é bem parecida. A maior semelhança seria talvez com aquele Mustang Shelby, que tem as lanternas compridas. Um detalhe interessante das lanternas desse carro, que foi também copiada pelos Mustang Shelby, é a sequência da seta. Quando você acionava a seta, elas acendiam do meio para a lateral, né? Então isso dava um detalhe bastante interessante para o carro e o Carroll Shelby copiou isso nas lanternas do Mustang Shelby. Saídas de escape são muito bem feitas, as ponteiras são muito bem reproduzidas, tem um realismo muito bom. Essas duas lâmpadas de ré também, com acrílico aqui, ficaram muito boas. E as lanternas, a exemplo do que foi feito na frente, tem o frisado, igual ao da grade, e a pintura em vermelho entre o frisado, que era o que na verdade acontecia. Eram lanternas de acrílico, era o acrílico das lanternas com frisos cromados, então isso foi muito bem reproduzido nessa miniatura com uma pintura em cima do cromado. E essa pintura também ficou com um acabamento muito bom, muito parecido com o acrílico. Aqui esse brasão que escondia o trinco do porta-malas e o logotipo Mercury naquele padrão de photo-etched com muito boa qualidade. Os cromados também são excelentes, são refinados, bem feitos, sem rebarbas e com uma qualidade muito boa. Cromado da vigia traseira também muito bom, feito com uma estampa no metal e com a pintura e combinando muito bem com o vinil que foi feito com acabamento excelente. A parte de baixo desse carro foi feita com muito bons detalhes pela Sunstar. A Sunstar realmente fez um acabamento excelente nesse carro, apesar de não ser uma linha Platinum, é uma linha mais simples do que a Platinum, é de básica para intermediária. A qualidade desse carro está excelente e a base foi feita com um capricho muito bom, com as peças todas pintadas nas suas respectivas cores, inclusive os escapes pintados de cores diferentes do silenciador, difícil de encontrar numa marca intermediária, as ponteiras cromadas, ou seja, não foi feita apenas uma peça numa única cor. Cada marca tem os seus prós e contras, e esse é um grande pró da Sunstar, pelo menos nesse carro. As suspensões dianteira e traseira são funcionais, o que é um detalhe muito bacana. E esse motor está feito na cor certa, que é o azul dos motores da Ford. O câmbio automático feito também na cor de alumínio e o cardan, que nesse caso é fixo. Mas em detalhes, essa base realmente está muito bem feita, esse chassi está muito bom. Carro monobloco, então nós vemos o subchassi na parte da frente, bem reproduzido, e a textura, a cor dos plásticos, das peças embaixo também está muito boa. Essa moldura cromada que acompanha toda a linha inferior do carro também é uma peça à parte, e as molduras em volta das aberturas das caixas de rodas são pintadas no carro com uma qualidade muito boa.
Analisando esse carro de 0 a 10, eu daria para ele um 9. É um carro muito bacana, uma miniatura feita com um acabamento muito bom. E o acabamento dessa miniatura varia de logotipos no estilo photo etched, algo muito mais sofisticado do que simples decalques, para uma suspensão funcional e um acabamento bastante refinado, apesar de ter as dobradiças simplificadas nas portas e tampa do porta-malas fixa. Então, fazendo um balanço de todos esses prós e contras, eu acho que uma nota 9 é bastante justa para esse modelo, que é feito pela Sunstar nessa linha mais de básica para intermediária. A qualidade da pintura também é muito boa, a qualidade dos cromados, o desenho das rodas, o realismo da miniatura é muito bom. Então, agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no meu canal. Não esqueça de se inscrever caso ainda não seja inscrito. Aproveite para curtir e compartilhar o vídeo e deixar embaixo seu comentário a respeito do vídeo e a respeito do carro. Você tem mais alguma informação sobre o Cougar, o Mustang ou outros pony cars da época que gostaria de compartilhar? Deixa aí nos comentários. É isso aí então, muito obrigado e até o próximo vídeo.